Bom dia! Estamos muito felizes por comemorar os 100 anos da Primeira Batista em Belo Horizonte. Venha celebrar conosco. Os nossos cultos são aos domingos, pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Ficaremos muito felizes em ter você conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e agora para o momento histórico da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja quase centenária. E hoje, mais uma vez, estamos tendo a satisfação de receber o Ismael. Só que hoje nós vamos entrevistá-lo como pai. Amanhã é Dia dos Pais e nada mais justo do que prestar uma homenagem aos mesmos entrevistando um pai. Então, pai Ismael, você nasceu em um lar cristão, você é filho de pastor. Eu gostaria que você nos contasse como se deu o seu encontro com Cristo, primeiramente. Eu, como o pastor falou, eu fui criado num lar cristão, mas tive também o meu momento de decisão. Então, numa noite lá em Cachoeira do Mato, no interior da Bahia, meu pai estava pregando, aí a mensagem tocou no meu coração e eu aceitei. Isso em 1959. Depois, nós mudamos de cidade e na outra cidade eu dei a profissão de fé e fui batizado também no Rio em 1960. E daí para frente fui seguindo a carreira que o Senhor me colocou, né? Tanto com minha família, né, quanto com as outras pessoas também. Essa palavra é muito interessante, porque não é pelo fato de se ter pais cristãos que os filhos são necessariamente cristãos, né? Exatamente. Eles precisam ter um encontro com Cristo. E eu tive esse encontro com Cristo e eu sempre confirmo isso, né, na minha vida, porque meu pai era crente, né? Meus parentes todos também estão no Evangelho, mas isso não me dá garantia nenhuma de salvação. Enquanto eu não tive um encontro com Deus, não fui salvo. Ok. E em que esta sua experiência, este encontro com Cristo fez a diferença no exercício da paternidade? Você que tem 3 filhos, né, jovens já participando da vida da igreja, em que te ajudou? Me ajudou principalmente em encaminhá-las também no caminho do Senhor. E isso eu nunca descuidei. Inclusive, um dos filhos eu que preparei para o batismo, aqui na igreja também. E isso fez toda a diferença, porque eu tive o primeiro campo missionário meu dentro de casa, né? Então, graças a Deus, eles todos foram encaminhados para o Evangelho, se encontraram com Jesus e assim estão seguindo. Então, isso quer dizer que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. É o nosso lar, né? Sobretudo para os pais, né? Para alcançar os seus filhos e levá-los a uma experiência com Cristo como Salvador e Senhor. Sim, e isso realmente fica no coração, tá? Porque todo o proceder da vida deles, eu tenho observado isso, né? Que os ensinos que eles tiveram aqui na igreja e no lar, eles permanecem com eles e não mudam. Porque realmente está no coração e aceitou Jesus como Salvador mesmo. Que bênção, que bênção. Louvamos a Deus pela sua família. E que conselhos você daria aos pais de primeira viagem, aos pais que têm filhos que estão entrando na adolescência ou mesmo já são jovens e precisam destas orientações fundamentadas na Palavra de Deus? Que elas sejam encaminhadas, as crianças, né, sejam encaminhadas para o caminho do Senhor, contando a velha história, que é a história de Cristo, morreu na cruz, que apesar de ser tão velha, né, é atual. E que não tem outra história que vai mudar a vida deles a não ser a de Jesus Cristo morto na cruz, como um resgate, né, dos nossos pecados. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, tão complexo, de tantos desafios, né? E às vezes nós vemos aí os nossos jovens, os nossos adolescentes envolvidos com tantas coisas que acabam destruindo a vida. Então, que palavra para os pais no sentido de resgatar e proteger os seus filhos? Ensine a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se fizer isto, não tem tempo nem época, né, que vai derrubar qualquer coisa.
porque vai estar no coração das crianças e vai estar no coração do adulto. Então, por isso que a palavra de Deus fala assim, ensina um menino o caminho que deve andar. E até mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, tá? Então, realmente, isto é a mensagem para os nossos dias, né? Para o nosso coração, para os nossos filhos. E aí, ele vai estar livre desses ataques de Satanás, que vem com tantas artimanhas contra os nossos filhos. Então, você é uma prova da validade dessa palavra, que o que você aprendeu na infância o tem ajudado a permanecer até hoje nos caminhos do Senhor. Isso. E eu me lembro das coisas que eu aprendi quando eu era criança, né? Já vão alguns anos, né? E isso permanece no meu coração e eu vivo em cima dessas bases que eu tive. Amém. Como você, eu também tive o privilégio de nascer num lar cristão e também ser confrontado com a palavra de salvação muito cedo na vida. E graças a Deus isso fez toda a diferença na minha vida. Ismael, parabéns pelo Dia dos Pais. Você continua sendo esse paizão, né? Querido, amado pelos seus filhos, pela sua família. E aqui na igreja a gente pode testemunhar disso e testificar. E também parabéns a todos os pais da Primeira Batista, de outras igrejas e aos pais que também não fazem parte de nenhuma igreja, mas que você possa pensar nesta palavra, nesse testemunho que o Ismael nos deu aqui, de que vale a pena ensinar os filhos no caminho do Senhor e vê-los realmente seguindo e vivendo segundo o propósito de Deus. Que o Senhor o abençoe e até o próximo programa Palavra de Esperança.